Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Luísa, sou professora aqui do Dedicação Delta e hoje, na nossa aula do Alvo Certo, nós vamos estudar a classificação das constituições e os elementos da Constituição, a estrutura, né, no caso da Constituição. Essa classificação das constituições, eu tenho certeza que vocês já viram alguma questão de prova cobrando-as e a gente vai ver bem detalhadinho cada uma delas e o que pode cair na sua prova, né? Alguma pegadinha, alguma coisa, a gente vai dar uma atenção a isso, tá? Então, a classificação das constituições, nós começamos a estudar quanto à origem da Constituição. Então, as formas como elas foram ali colocadas na sociedade. Então, temos dentro da classificação da origem das constituições, nós temos 4 classificações. Primeiramente, nós temos a Constituição outorgada. A outorgada é aquela que é imposta naquela sociedade sem nenhum tipo ali de participação popular. Ela é chamada de Carta Constitucional, porque para ser chamada de Constituição, entende-se que tem que ter essa vontade, né, também da população, do povo. E a Carta Constitucional, ela não tem essa participação, ela é imposta por aquele que detém o poder, unilateralmente. Um exemplo foi a Constituição do Império de 1824. Essa Constituição, ela não teve a participação popular, ela foi imposta por quem detinha o poder naquela época. A segunda classificação quanto à origem é a promulgada. A promulgada, ela tem uma participação popular. Ela decorre da Assembleia Constituinte. Então, monta-se uma Assembleia por membros ali escolhidos pelo povo, né? Então, tem legitimidade para se pronunciar pelo povo. E aí, fazem essa Constituição e colocam como aquela ser respeitada, né? Aquela viger naquela sociedade. A Constituição de 1988, que está vigente hoje no nosso ordenamento jurídico, é um exemplo de uma Constituição promulgada. Um ponto importante que eu quero lembrar para vocês é que na classificação das constituições, normalmente há sinônimos, né, que são cobrados em prova. Então, por exemplo, a Constituição promulgada, ela pode ser chamada de democrática ou popular também. Então, se na sua prova aparecer a Constituição democrática é aquela que é formada por uma Assembleia Constituinte, está correto. Vocês têm que se atentar aos sinônimos, porque muitas vezes em prova acontece essa troca, né? A gente acaba decorando muitas vezes somente os nomes principais, mas tem que se atentar também aos sinônimos, principalmente das classificações que são um pouquinho mais difíceis, tá? Então, lembrando aqui, dessas duas, outorgada e promulgada, a gente pode ver que tem até um antônimo entre elas, no caso, uma versão, uma é sem a participação popular, outra com a participação popular. A cesarista bonapartista, ela é imposta, de certa forma, ela é elaborada por aquele que detém o poder, mas ela é submetida a um plebiscito ou a um referendo para aprovação desse texto constitucional. Então, existe a elaboração por um líder ali, daquele que está, o detentor daquele poder, mas ela é submetida para que o povo ratifique aquela vontade. E existe a pactuada ou dualista, lembrem-se dos sinônimos. Ela é um pacto entre duas forças, duas ou mais forças ali que têm a titularidade de poder constituinte, quando ele é dividido entre mais de um poder. Então, se faz um pacto para que se elabore uma Constituição. Então, resumindo esse ponto, classificação quanto à origem, outorgada, quando ela é imposta pelo detentor do poder, a promulgada, quando ela é elaborada por uma Assembleia Constituinte, então com legitimados para falar em nome do povo, a cesarista bonapartista, que ela é feita pelo detentor de poder, mas submetida à ratificação de vontade do povo, e a pactuada ou dualista, que é aquela em que ocorre um pacto entre as forças que lideram aquela sociedade para que se faça ali uma constituição, né? Então faz um pacto quando o poder ele é concentrado em mais de uma pessoa, tá? Então, quanto à origem, são esses 4 pontos. Classificação quanto à forma. Existem as constituições escritas ou as costumeiras. As escritas, elas são um conjunto de regras que estão ali positivadas, sistematizadas em um único documento. Então, ela é formalizada
e serve como ali o norte, as normas fundamentais daquele Estado. Um exemplo é a nossa Constituição, né? Ela é escrita, a Constituição Federal de 1988, ela é escrita num documento e todas aquelas normas ali são consideradas a Constituição. Já as costumeiras ou as consuetudinárias, lembrem-se dos nomes, elas são normas constitucionais que não se encontram codificadas num documento, elas são normas esparsas. Elas têm como base os costumes, as jurisprudências e convenções. Um erro muito comum é achar que as costumeiras elas não podem ter normas escritas. E há algumas aulas que acabam falando sobre isso, como se a escrita e a costumeira elas fossem formalizadas no texto positivado e essas que não são formalizadas no texto positivado. Não. É possível que as costumeiras elas tenham normas esparsas escritas. No entanto, prevalecem ali os costumes e elas não estão codificadas igual à nossa Constituição. Então, prestem atenção. Se vier na prova que a costumeira ela não pode ser escrita, ela pode ter normas escritas sim. Elas só vão ser diferentes com essa questão da codificação e que predominam-se as normas de costumes que não escritas. Então, vamos fazer um apanhado aqui. Classificação quanto à forma escrita ou costumeira consuetudinária. Próxima classificação. Quanto à extensão, aqui tem vários sinônimos que a gente tem que lembrar. As sintéticas ou analíticas. As sintéticas ou concisas ou sumárias, decorando esse concisa, vocês já podem ter uma ideia. Que são as constituições que trazem normas que a gente pode lembrar daquela classificação que a gente falou de normas materialmente condicionais. Então, são aquelas normas essenciais à organização do Estado, né? Normas quanto a elementos como políticos, organização política, organização do Estado, normas fundamentais. Então, elas são concisas, porque elas trazem só essas normas essenciais. Já as analíticas, extensas ou prolixas, além dessas normas materialmente constitucionais, elas vão trazer também normas que vão além desses elementos fundamentais do Estado. Elas vão trazer normas sobre outros assuntos, como, por exemplo, que a gente pode ver a nossa Constituição Federal. Então, existem algumas normas lá que não são eminentemente sobre organização do Estado, sobre política, né? A gente pode ver que é uma Constituição com muitos artigos, então ela é considerada uma Constituição prolixa ou analítica. Quanto ao conteúdo, muito importante aqui. A Constituição, ela pode ser materialmente ou formalmente, né? Materialmente constitucional ou formalmente constitucional. A materialmente constitucional, também como a gente pode ver, né, que a gente comentou anteriormente, é aquela que traz normas sobre a organização do Estado, organização política, direitos e garantias fundamentais, basicamente elementos estruturais do Estado e esses direitos e garantias fundamentais ali daqueles que vivem naquele Estado. Elas podem estar ou não escritas na Constituição. A gente já falou sobre isso também, quando falou da parte ali do sentido político da Constituição. Essas normas materialmente constitucionais, elas podem estar fora da Constituição, porque o que importa mesmo é o seu conteúdo. O seu conteúdo tem que versar sobre esses pontos ali de organização do Estado, direitos, separação dos poderes, direitos políticos, estrutura política do Estado. Então, são as normas que versam sobre conteúdo materialmente constitucional, independente de onde elas vão estar previstas. Já as formalmente constitucionais, considera-se Constituição aquelas normas que estão dentro da Constituição, independente do seu conteúdo. Se ela estiver prevista, né, positivada na Constituição, ela será uma norma constitucional. Aqui, o que importa é a inserção no texto constitucional e não o seu conteúdo. A nossa Constituição, ela é formal, porque independente daquele conteúdo que a norma terá, se ela for um artigo da Constituição ou uma emenda constitucional ali inserida posteriormente, ela vai ser Constituição. Então, independe do seu conteúdo. Classificação quanto ao modo de elaboração. Elas podem ser dogmáticas ou históricas. Tá? As dogmáticas, elas vão ser elaboradas em um determinado momento da história, mas elas
vão seguir ali, ela é dogmática, ela vai seguir um dogma, né? Ela vai seguir uma ideia daquela época. Então, naquele momento, será feita uma constituição baseado no poder que ali impera, nos valores que ali imperam, nos dogmas seguidos por aquela sociedade, vão ser inseridos naquele momento na Constituição. Essas que são inseridas num momento, dado momento da sociedade de uma única vez, são escritas. Então, elas sempre serão escritas. As históricas, né, as constituições históricas, elas não são feitas em um determinado momento. Elas vão se formando ao longo da história por um processo lento de formação. E aí vão reunindo várias tradições dos povos ali e vão inserindo e se acrescentando naquele texto. Tá? Então, quanto ao modo de elaboração dogmática ou histórica. Opa, peraí que eu pulei. Quanto à finalidade, aqui a gente tem que ter bastante atenção, porque é uma das. Vai começar a aumentar a dificuldade nessa classificação. Então, quanto à finalidade, nós temos Constituição Garantia, Dirigente e Balanço. A Constituição Garantia, ela tem como finalidade garantir as liberdades, limitando os poderes estatais. Então, ela vai ter ali no seu texto a previsão de várias garantias daquelas pessoas, daquele Estado. E ela é típica de Estados liberais. Então, a gente lembra, né, quando a gente estuda o direito, na parte de direitos humanos principalmente, os direitos de primeira geração, que são os direitos de liberdade. Então, do Estado não intervir, liberdade de ir e vir, liberdade de crença, de religião, liberdade de profissão. Então, tudo isso tem na nossa Constituição ali previsto, essas liberdades que limitam a intervenção do Estado, especialmente, né, não só do Estado, mas de outros, de terceiros, mas também que limitam a intervenção na esfera particular do indivíduo. Então, elas são normalmente previstas em estados liberais. Então, a principal forma de limitação de poder é por meio dos direitos fundamentais. Então, essa Constituição Garantia, ela tem um rol de direitos fundamentais ali. A Constituição Dirigente, ela dirige a ação do Estado. Então, ela prevê, né, a definição de programas, de planos, diretrizes para a atuação, deixa eu me botar para você, a atuação de órgãos estatais. Então, ela dirige a atuação do Estado. E tem a presença de normas programáticas. Lembrem-se lá, quando a gente também estudou sobre as normas de eficácia limitada de conteúdo programático, que são aquelas que vão definir programas e aí cabe a lei ali regulamentar. Essas normas programáticas, elas normalmente têm fins sociais: saúde, educação, previdência, assistência. Essas normas programáticas, então, como a gente vê na Constituição, elas vão ter a definição lá dos planos e diretrizes como umas normas gerais, e aí a lei vai ter que estabelecer como será implementada esses programas e esses planos. Por fim, a Constituição Balanço. A Constituição Balanço, ela vai fazer um balanço mesmo, né, daquele estágio em que se encontra aquele poder, né, aquele Estado, o estágio que se encontra o Estado, e aí, ao final desse período, né, normalmente a Constituição Balanço ela vai vir com um período determinado, vai se fazer um balanço e vai se elaborar um novo texto para que o próximo período atue com esse novo texto. Então, vai se fazer, digamos que se façam correções naquela Constituição quando finalizado o período, e o próximo período vai ser ali regido por essa nova Constituição. Então, essa aqui vamos fazer uma revisão apanhada. Quanto à finalidade, a garantia, a Constituição Garantia vai prever ali as próprias liberdades, os próprios direitos e garantias fundamentais, limitando ali o poder do Estado. Então, são instaladas ali nos Estados liberais. Então, uma forma de limitar os poderes é pela previsão de direitos e garantias fundamentais. A Constituição Garantia, então, tem muitas normas programáticas, elas vão ser inseridas de forma a definir planos e diretrizes para a lei regulamentar, então, para o Estado depois vir e regulamentar, normalmente, normas referentes a direitos sociais, lembrando aí como exemplo saúde e educação, e a Constituição Balanço, que ela dura por um determinado período, e ao final desse período se faz um balanço para que se faça uma nova Constituição, então, para que ela retoque, né, o que pode ser melhorado para o próximo período, e aí essa nova Constituição vai viger por outro período seguinte, tá?
Passando para a próxima classificação, quanto à dogmática. A gente viu agora há pouquinho sobre a Constituição. Deixa eu botar até aqui a dogmática e a histórica. Não confundam esse modo de elaboração, e eu já vi questão em prova fazendo essa confusão. O modo de elaboração, ela é dogmático ou histórico. O modo de elaboração, ela é dogmática ou histórica. Meu Deus, gente, fiz uma confusão aqui. Deixa eu voltar aqui. Quanto à dogmática, ela pode ser ortodoxa ou eclética. Então, uma coisa é a classificação dela ser dogmática, né? Ser uma classificação quanto à dogmática, que é essa que a gente vai ver, e aquela quanto à formação, que pode ser dogmática ou histórica. Então, a classificação quanto à dogmática, ela pode ser ortodoxa ou eclética. Dogmática ortodoxa é aquela que reúne uma só ideologia. Então, a ortodoxa ela é feita num momento com uma só ideologia que vigora naquele estado. Já a eclética ou compromissória, ela é um compromisso entre os diversos povos, diferentes ideologias que regem aquele estado, que estão presentes naquele estado. Por isso que ela é eclética, ela mistura as ideologias. Então, dentro da Constituição, essas ideologias são conciliadas. Passando para a classificação que eu considero aí uma das mais importantes para dessa matéria. Aqui eu trouxe as principais quanto à alterabilidade e estabilidade. Ela pode ser imutável, semirrígida, rígida e flexível. As que mais caem em prova são essas, mas eu vou trazer também uma outra definição, que é do Alexandre de Moraes, sobre a nossa Constituição, que também pode aparecer. Então, a primeira modificação, né, a primeira forma de alterabilidade é a imutável. A imutável, ela não admite a modificação no texto. Então, é aquela Constituição, não tem emenda constitucional, nem não tem como inserir norma. Para inserir alguma norma, você vai ter que fazer outra Constituição. Ela é imutável. A semirrígida ou semiflexível, a gente pode mudar a Constituição. Só que uma parte da Constituição ali, ela vai ser feita por um processo legislativo mais difícil, enquanto outra parte, outras normas, elas podem ser alteradas pelo mesmo procedimento de elaboração das leis do ordenamento jurídico ali, as leis ordinárias, complementares ali, que não precisam de uma forma tão difícil como, por exemplo, as emendas constitucionais, que exigem um procedimento mais dificultoso. Entre a rígida e a semirrígida, que a gente vai ter essa classificação que eu falei do Alexandre de Moraes, que é a superrígida. Por quê? Porque a Constituição Federal, em que pese, ela tem uma parte que ela é rígida, ou seja, na verdade, ela toda é rígida, né? Tirando as cláusulas pétreas, ela só pode ser mudada por um processo mais dificultoso, que é aquele processo ali do artigo 5º, parágrafo 3º, que a gente falou sobre os tratados internacionais de direitos humanos, também é aplicado ali, que a gente vai ter a previsão no artigo 60 da Constituição. Para que a nossa Constituição Federal ela seja emendada, tem que passar em 2 turnos, nas duas casas do Congresso Nacional, sendo aprovado por 3/5. Nesse caso, então, a Constituição seria super rígida, porque ela tem esse processo mais dificultoso, mas também tem a previsão no artigo 60, parágrafo 4º, das cláusulas pétreas. Então, ela tem uma parte que ela é imutável. Essa classificação de superrígida ela pode vir na sua prova, mas prevalece, apesar dessa existência de cláusulas pétreas, que a nossa Constituição ela é rígida. Então, a terceira classificação exige um processo legislativo especial, que é esse que eu comentei, né, de aprovação nas duas casas, por 3/5 em 2 turnos, para que modifique o seu texto. Então, ela tem esse rito mais difícil para que seja alterado. E aí tem a flexível, que não tem um processo de alteração mais dificultoso. Todas as normas ali, elas vão ser alteradas pelo mesmo processo de leis ordinárias. Então, fazendo um resumo ali. Imutável, que é aquela que não pode ser alterada. Então, a classificação quanto à alteração. Constituição imutável não pode ser alterada. A Constituição semirrígida ou semiflexível traz partes que podem ser alteradas,
por um procedimento mais dificultoso e outras partes que podem ser alteradas por um procedimento normal, como de leis ordinárias, né, mesmo rito das leis ordinárias. A Constituição rígida, que hoje prevalece, que é a classificação da nossa Constituição, que para que ela seja alterada, ela tem que seguir um rito especial, aprovação em 2 turnos, e nas 2 casas do Congresso Nacional, aprovada então por 3/5, e a Constituição flexível, que ela pode ser alterada por pelo meio que se alterna a qualquer das leis ali ordinárias. E essa classificação que pode surgir, que é super rígida, do Alexandre de Moraes, que a Constituição, ela tem partes que são alteradas por um processo mais dificultoso, mas existem as cláusulas pétreas do artigo 60, parágrafo 4º, que elas seriam imutáveis, né? Elas não podem ser alteradas, e é por isso que ele coloca como super rígida. Uma outra classificação é quanto à sistemática. Elas podem ser reduzidas ou variadas. A sistemática é aquela que vai dizer se a Constituição está dentro de um código só, se ela é codificada ou não, como a reduzida. A reduzida ela vai ser um código sistematizado, e as variadas é que tem vários documentos e textos esparsos. E aqui eu trouxe a classificação do Bonavides, porque ele traz, né, também pode aparecer de em prova, entre codificadas e legais. A codificada é a mesma que a reduzida, que é em um só texto codificado, que é o caso da nossa Constituição, e as legais, que são em textos esparsos. Essa classificação, de acordo com a correspondência com a realidade, é uma também que despenca em prova, que é um pouquinho mais difícil, mas a gente vai simplificar aqui. E no ordenamento jurídico, né, no nosso ordenamento, há uma certa divergência. Algumas doutrinas trazem que a nossa Constituição ela é normativa, e outras doutrinas elas trazem que ela é nominativa. Tá? Então, se você for ver algum livro de direito constitucional que está trazendo como normativa e outra como nominativa, é normal. Eu trago como dica ver o perfil da sua banca, como que a sua banca já cobrou, né, essa classificação. Então, na questão da classificação de Carl Lowenstein, quanto à realidade, eu sugiro procurar questões anteriores da sua banca e veja se ela considerou como certo a normativa, então, que é a nossa Constituição Federal é normativa ou nominativa. Eu acredito que esse direcionamento para o perfil da banca pode ajudar vocês a não ficar aí cego ali, né, perdido quanto à classificação que vocês devem marcar. Então, Carl Lowenstein traz o critério ontológico, correspondência com a realidade. A Constituição, ela pode ser normativa, quando a norma da Constituição, ela tem correspondência com a realidade política do Estado. Então, ela efetivamente, né, ela regula a vida daquele Estado, ela é respeitada, ela tem obediência tanto dos detentores de poder, quanto as normas ali abaixo dela. Então, as relações políticas, elas respeitam as normas constitucionais. A nominativa, ela pretende regular, ela pretende ser ali uma norma que regula a vida do Estado, mas ela não consegue ainda cumprir esse papel de regulação. Ainda não há uma relação política, as relações políticas não conseguem ser regidas ainda totalmente por aquela Constituição, e elas são voltadas para o futuro, elas são prospectivas, elas têm a norma ali que visa realmente que sejam obedecidas, mas elas não conseguem ainda. E é por isso que até tem essa divergência entre a normativa e a nominativa quanto à Constituição Federal, porque alguns doutrinadores entendem que muitas das normas constitucionais elas não são respeitadas, elas não conseguem reger o Estado, ainda não há uma aplicação quanto a determinadas normas. Mas a normativa ainda, eu vejo mais a classificação que é mais aceita ainda, como se realmente as normas em sua maioria regessem a vida do Estado. E a semântica seria uma constituição fake, vamos dizer assim. Ela existe, mas ela não pretende regular a vida do Estado. Ela só quer manter ali no poder aquele que está detendo o poder, tá? Ela não tem a intenção de regular. É como se fosse apenas uma folha ali para dizer que a Constituição tem o Estado, mas ela não chega a ser nominativa a ponto de ser para o futuro. Ela não quer, ela quer só manter no poder os detentores de poder. Então, aqui, a nossa classificação da Constituição Federal de 1988.
ela é escrita e codificada, né, reduzida na outra classificação, porque ela está dentro de um único texto. Ela foi promulgada por uma Assembleia Constituinte, regularmente ali instaurada, legitimada pelo povo. Ela é dogmática, porque ela foi feita num dado momento da história ali pela Assembleia Constituinte. Ela é eclética, porque há diversas ideologias que são inseridas ali na Constituição. Ela é rígida pelo processo de alteração. É formal, porque o que vale são as normas que estão dentro da Constituição e não o conteúdo. Então, mesmo que haja normas que não são materialmente constitucionais, se estiverem na Constituição, elas são Constituição. Ela é analítica, porque ela é extensa, tem muito mais conteúdo do que somente as normas de organização do Estado. Ela é dirigente, então prevalecem normas programáticas, em que pese ainda existirem, né, normas de garantias, mas prevalece que ela é dirigente, porque há normas de ações para o futuro ali, para que a lei, a legislação infraconstitucional também regulamente. E ela é normativa, aí como eu falei, sobre essa divergência que pode existir. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura da Constituição. Quanto à estrutura da Constituição, nós vamos ter inicialmente um preâmbulo, a parte do corpo constitucional e a ADCT, que são os atos das disposições constitucionais transitórias. Eu quero só pontuar antes que desse texto constitucional, o que vai servir como parâmetro do controle de constitucionalidade vai ser o corpo da Constituição e até mesmo as ADCT. O preâmbulo, ele é um vetor, ele não chega a ser uma norma que vai ser parâmetro da Constituição. Tem algumas decisões do STF, inclusive, que já se manifestaram sobre isso, né, que o pedido nas ADIs era sobre normas, por exemplo, que falam ali da parte tem uma parte de religião, por exemplo, no início do preâmbulo, né, sobre a proteção de Deus, algo nesse sentido, e já teve ADI nesse sentido, e o STF se manifestou que o preâmbulo é um vetor, inclusive não precisa nem ser reproduzido nas constituições. Então, vamos primeiro ver essa estrutura. O preâmbulo, então, a parte inicial, ele define as intenções do legislador, orienta a interpretação das normas, mas não tem relevância jurídica a ponto de ser um parâmetro no controle de constitucionalidade. Ele traz aquela parte política daquele momento de elaboração da Constituição. E, como eu falei, não é de reprodução obrigatória nos estados, então não é uma norma que precisa ser reproduzida, nem escrita e nem de forma a ser respeitada pelas constituições estaduais. Temos a parte dogmática, que é o corpo da Constituição, que é a Constituição propriamente dita, dividida em 9 títulos, do artigo 1º ao 250, e essa é a parte utilizada como parâmetro no controle de constitucionalidade. Então, ela vai ter normas de organização do Estado, direitos e garantias fundamentais, partidos políticos, direitos políticos, competências legislativas, parte de direitos sociais, lá da ordem social, mas ao final, parte tributária. Então, diversos assuntos que vão regulamentar a vida do Estado. E, por fim, nós temos a ADCT, que é o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que integram a ordem anterior à ordem constitucional. Os dispositivos da ADCT eles são formalmente constitucionais e tem 2 grupos de preceitos distintos. Os que têm regras necessárias para que ocorra essa transição entre o regime constitucional anterior e o novo, e tem normas que elas vão se aplicar à nova Constituição, mas elas têm caráter transitório, que uma vez elas sejam implementadas, elas terão a sua eficácia exaurida. Um exemplo é a norma que versava sobre a revisão da Constituição, né? Então, o poder derivado ali, revisor, que uma vez feito após 5 anos da vigência da Constituição, não terá um novo, não teria um novo poder revisor. Ele foi feito após 5 anos, né? Foi feita a revisão ali da Constituição e a sua eficácia ela foi exaurida. Bom, pessoal, deixa eu me botar aqui. Essa foi a aula de hoje. Classificação das constituições de Spank em prova, por isso que eu quis trazer aqui para vocês. Estudem essa parte, principalmente essas classificações que são um pouquinho mais difíceis ali, as que sempre caem, que é de alterabilidade da Constituição, é do Karl Lowenstein, essa divergência doutrinária, tá? Porque em prova objetiva, uma questão ali é certo que vem dessa matéria. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Bons estudos!